A partir de uma base de dados, vamos aprender como fazer um dashboard no Power BI. Do zero, passo a passo, vamos conseguir construir esse dashboard bem bonito e moderno, que pode nos ajudar bastante no nosso dia a dia. Esse dashboard eu tentei usar vários recursos diferentes, como esses cartõezinhos que ficam aqui em cima. Usei também aqui um gráfico de mapa bem interativo, que dá para clicar no gráfico de mapa e ele já filtra automaticamente os outros gráficos. Usei aqui também um gráfico de combinação, com duas colunas e uma linha. E aqui embaixo temos um gráfico de áreas. E além do Power BI em si, eu também vou te mostrar algumas maneiras de fazer o tratamento de dados com o Power Query. Vamos lá, começando agora. Para que possamos começar o nosso dashboard no Power BI, é muito importante que nós tenhamos uma base de dados. O que é uma base de dados? É um arquivo com informações que vamos usar para construir o nosso dashboard. Aqui neste caso, pessoal, eu tenho um bloco de notas e sim, eu vou deixar na descrição do vídeo para você também baixar esse bloco de notas e assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. O que eu tenho dentro desse bloco de notas e por que, professor? Por que você tem um bloco de notas? O que isso tem a ver com a vida real, com a prática? Tem muito a ver, pessoal. Porque quando você trabalha dentro de uma empresa, usa um sistema operacional, você vai lá e baixa os dados, baixa o relatório. Você pode receber um arquivo que é TXT. E esse arquivo TXT, sim, você consegue importar ele para dentro do Power BI. Muita gente utiliza em explicações, em exemplos, arquivos de Excel mesmo, para importar para dentro do Power BI. E dá na mesma, tá bom? Então, se você tem um arquivo de Excel ou você tem um arquivo TXT, é legal a gente ver essas possibilidades, porque os dois funcionam. Então, aqui nesse caso, eu baixei da minha empresa um relatório em TXT, né, que é um bloco de notas, e vou importar isso aqui para dentro do Power BI para fazer as análises. Nesse caso, ele é um arquivo que está separado por ponto e vírgula. Então, a gente tem lote, data de produção, ano, mês, linha de produção, turno, produto, categoria, cliente. É um relatório de produção, tá bom? Deixa eu fechar, a gente já viu bastante. Agora, como é que eu faço? Estou aqui na tela inicial do Power BI, eu vou clicar em relatório em branco, porque assim o Power BI vai abrir uma janela nova e aqui conseguimos fazer as nossas análises que precisamos. Se você já tem um pouco de familiaridade com o Excel, eu acredito que você vai conseguir se sair bem com o Power BI. Não se esqueça, se você quiser, já pode clicar lá em cima, ó, no disquete, para salvar esse arquivo. Assim, se acontecer qualquer coisa, você não perde o que você está fazendo. Vamos lá já salvar esse arquivo aqui. Eu vou dar um nome aqui para o meu arquivo, como Dashboard de Produção. E aqui embaixo eu escolho onde eu quero salvar e clico em salvar. Pronto, meu arquivo foi salvo, beleza? Fica bem mais... tem mais segurança agora. Como é que eu faço para pegar aquele TXT, bloco de notas, e colocar dentro do meu Power BI para poder começar a fazer as análises? Tem várias maneiras de fazer isso. Uma que é super simples. Aqui em cima, em página inicial, você clica em obter dados e então escolhe o arquivo que faz sentido. Tem pasta de trabalho do Excel e tem também o TXT, que é o documento de texto que vamos utilizar. Vou clicar nessa opção aqui, ele vai abrir as pastas do meu computador. Deixa eu clicar nessa base de produção aqui, ó. Cliquei e vou clicar no abrir. E ele já vai carregar aqui para dentro do Power BI aquele meu documento de texto. Aqui a gente consegue visualizar ó, certinho. Veja que a conversão funcionou muito bem. Ele conseguiu identificar cada coluna, ano, mês, linha. Ficou tudo certinho. Ó. Delimitador, pessoal, já está ponto e vírgula. Mas, digamos que o seu TXT, lembra que eu te mostrei que era ponto e vírgula? Ah, professor, no meu caso é um sinal de 2 pontos. Então você coloca 2 pontos. O meu era um espacinho, ou era sinal de igualdade. Enfim, tem várias maneiras de você escolher delimitador aqui. Geralmente o famoso é ou é vírgula ou é ponto e vírgula. No meu caso é ponto e vírgula. E agora, o que eu quero fazer com isso? Eu quero simplesmente colocar no Power BI e já começar a trabalhar, ou eu quero transformar esses dados para poder fazer colunas adicionais. Quando eu clico em transformar dados, o Power BI vai abrir a ferramenta. Opa, escrevi o contrário. Power Query. Power Query também tem lá no Excel. Power Query é uma excelente ferramenta que nos ajuda a fazer esse tratamento de dados. Mas o que seria tratamento de dados? Exemplo, data de produção. Aqui está certinho, mas imagina que a formatação estivesse errada. Estivesse escrito algo assim, ó, tudo em número. Você não iria saber o que a data representa. Então, teria que corrigir. Ou ainda, questão de dinheiro. Não está formatado como dinheiro. Você quer adicionar uma coluna nova, que é o caso que a gente vai precisar fazer aqui. Ó. Porque eu tenho, exemplo, tempo médio de produção. Qual foi o tempo de produção? Não tenho essa informação aqui. Dá para fazer? Dá. Por quê? Tem data de início e data de fim, com o horário. Ó. Então começou aqui a primeira linha de produção, 9 horas da manhã e acabou às 11 horas. Quanto tempo demorou a produção? Pois é, eu posso criar essa coluna para fazer esse cálculo.
fazer esse cálculo de tempo de produção. Então dá para fazer bastante coisa, pessoal. E essas colunas novas que a gente adiciona, eu posso fazer isso com o Power Query, que está aqui dentro, transformar dados. Então é por isso que eu vou optar por esta opção. Com o Power Query aberto, temos algumas seções que são importantes saber da existência. Como exemplo, tem aqui ó, o cabeçalho, que fica em toda essa parte superior. No cabeçalho temos várias ferramentas, pessoal, como página inicial, transformar, adicionar colunas. E essas ferramentas que estão aqui dentro nos ajudam a fazer as análises, a organizar a nossa base de dados. Aqui na esquerda, nessa coluna chamada consultas, é onde temos todas as bases de dados, planilhas, tudo que colocamos dentro do Power BI. Neste caso aqui, dentro do Power Query, tá bom? Então a nossa base de produção já está aparecendo aqui. Aqui no meio é onde conseguimos visualizar a nossa base de dados, com todas as linhas e colunas que a base de dados tem. E aqui na direita é onde conseguimos ver todas as etapas aplicadas. Se você adicionar uma coluna nova, essa coluna nova vai aparecer aqui, ó, coluna nova adicionada. Se você remover uma coluna, vai aparecer coluna deletada. Enfim, tudo que você fizer de ação vai sendo salvo ali do lado, porque isso ajuda bastante depois você voltar, enfim, em alguma etapa específica. Eu vou lá para o final, só para a gente poder visualizar essas duas colunas que são muito importantes para mim. Ó. Então aqui tem data, hora de início, data, hora de fim. O que eu quero fazer? O tempo de produção. Então eu vou fazer data final menos data inicial. E vai dar essa diferença em horas. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu adiciono essa coluna nova dentro aqui do Power Query? Eu posso simplesmente, pessoal, clicar aqui ó, em adicionar coluna. E como eu quero criar uma coluna que faz esse cálculo, eu vou em coluna personalizada. Porque eu mesmo consigo criar essa minha matemática. Nome da coluna. Que nome que vamos dar aqui para essa coluna? Eu vou dar um nome bem simples, que vai ser tempo de produção em horas. Bom, ficou bem fácil de entender o que essa coluna quer dizer, né? Agora, dentro da fórmula, pessoal, só por garantia, o que você pode fazer? Seleciona tudo, dá aqui um delete, ó, pronto. Não tem nada escrito, tá certinho. Ele sempre vai manter para você o sinal de igual. Eu vou querer, clico aqui dentro para escrever. Aqui do lado agora eu pego a coluna que eu quero. Exemplo, eu quero a data final, clico nela e clico no inserir. A data final, ela vai subtrair, olha só, menos, sinalzinho de menos, a data de início. Inserir. Pronto. Então o que eu fiz? Toda a coluna de fim menos toda a coluna de início. Essa é a coluna nova que vamos adicionar. Ok. Agora, lá no final, tivemos essa coluna adicionada, que já me mostra o tempo de produção em horas. Então, se um item começou a ser produzido 9h38 e acabou às 11h39, o tempo total é 2 horas e 1 minuto. Veja que aqui do lado já foi adicionada essa etapa que fizemos. Ó. E se eu quiser pegar essa coluna e colocá-la bem aqui, para ficar na ordem correta? É só clicar na coluna, no nome dela, clica e arrasta para a esquerda. Assim a gente consegue reposicionar a coluna e, mais uma vez, essa ação que eu fiz fica sempre salva ali do lado. Mas não acabou, pessoal. Eu queria fazer mais um cálculozinho aqui que vai me ajudar muito. Dá para fazer um monte de cálculo, tá bom? Dá para você brincar bastante aqui com o Power Query, mas o foco não é o Power Query em si, mas o Power BI. Porém, aqui dentro do Power Query, a última coisa que eu quero fazer antes de ir lá para o Power BI é eu tenho quantidade total, quantidade boa, quantidade refugada. Beleza. Mas eu não tenho, exemplo, uma coluna que me diz a porcentagem de refúgio, que eu acho que é algo interessante de se saber. A porcentagem de refúgio dá para discutirmos maneiras de se calcular. Eu vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar a quantidade refugada, exemplo 2, e vou dividir pela quantidade boa, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou adicionar aqui mais uma coluna personalizada, que o nome dessa coluna vai ser porcentagem refúgio sobre quantidade boa. E a fórmula vai ser, vou inserir a quantidade de refúgio, inserir, e dividir, que é a barrinha, pela quantidade boa. Pronto. Ok? E temos aqui mais uma coluna. Porém, o problema dessa coluna é que não está em porcentagem. Seria interessante colocar. Então, aqui em cima, ó, no cabeçalho, você pode clicar e trocar para percentual. Ah, agora sim, ó, fica mais bonitinho. Clico, seguro e arrasto para a esquerda. Vou colocar logo depois do refúgio. Então, aqui, ó, 1,8%, 5%, 1,92%, 4%, etc, etc, etc. E dá para fazer mais coisa, né, pessoal? Dá para fazer um monte de coisa aqui. Talvez o que a gente possa fazer
Tem o tempo total, tempo médio. Daria até para calcular o tempo médio de produção. Como? Se aqui, ó, nessa linha, demorou 2 horas e 1 minuto na produção total, se eu pegar essa coluna, que foi uma coluna nova que fizemos, e dividir ela pela quantidade total, eu consigo ter o tempo médio de produção de cada peça. É uma informação bem legal. Mas vamos pensar o seguinte: será que é válido fazer isso? Ah, enfim, vamos lá, vamos fazer, né? Coluna personalizada, vai que na hora de fazer uma análise seja interessante. Então, no nome da coluna, eu vou colocar aqui, como que é o nome mesmo? É tempo médio? Tempo de produção em horas. Eu vou dividir pela quantidade total. Então, a gente vai ter o tempo de produção médio. Acho que faz sentido, né? Tempo de produção médio por peça. Ou por quantidade. Por quantidade, né? Tempo médio por quantidade. Pronto. Na fórmula, eu vou utilizar, pessoal, o tempo total, que está aqui, ó, que foi a coluna que fizemos, inserir, e vou dividir barra pela quantidade total. Inserir. Ok. Meu medo é ficar um número muito pequenininho. Minuto, ficou um número bem pequeno, né? Mas enfim, tudo bem. Eu vou pegar isso aqui e jogar aqui para a esquerda. É isso aí. Pronto, pessoal, finalizei, é isso. Não vou ficar mais mexendo em muita coisa. O que dá para fazer agora? Página inicial, fechar e aplicar, tá bom? Aqui, ó, fechar e aplicar. Porque dessa forma, o Power Query vai pegar tudo que você fez e vai carregar aqui para dentro do Power BI. Você pode clicar aqui do lado, ó, modo de exibição de tela, porque ele vai mostrar para você essa base de dados que você está utilizando. Ah, mas e quando eu tenho mais de uma base de dados? Aqui do lado, ó, você consegue ver qual é a base de dados que você está utilizando. Se você clica nessa setinha para baixo, ela consegue expandir para você as colunas desta base de dados. Então, se você tivesse mais de uma base de dados, iria aparecer aqui, ó. É só você clicar na que você quer e pronto. Já ia dar para visualizar por aqui. Resolvido, pessoal. Então aqui tá certinho, a gente tem já toda a nossa base de dados. Eu vou voltar aqui na exibição do relatório, porque agora é hora de começar a fazer o nosso dashboard, colocar as informações necessárias. A primeira informação que é muito importante para mim é ver os totais das coisas, a média, total, soma, porque assim a gente consegue ter algo abrangente. Depois conseguimos ir especificando. Vou te dar uma ideia de algo abrangente. Eu consigo saber a quantidade total de produção. É só somar toda essa coluna, concorda? Então vamos fazer isso. Quantidade total de produção. Depois dá para saber qual é a quantidade boa de produção, quantidade refugada e, como calculamos, dá para também retornar a porcentagem de refugo. Então vamos lá, aqui na exibição de relatório. E o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Aqui do lado tem vários visuais que o Power BI fornece. Vou até clicar e aumentar um pouquinho, porque fica mais fácil de ver. Acho que assim tá bom. Tem um visual que ele é chamado de cartão. Cartão. Posso clicar nele. O que o cartão faz? Ele consegue nos mostrar uma informação, um número. E nesse caso vai ser muito bom. Por quê? Eu quero mostrar um número. O total, a média, a soma, a porcentagem, uma coisa só. Então, nessa caixinha que eu tenho aqui do lado, ela está vazia, não tem informação ainda. Então, preciso ir lá na direita para poder montar as informações. O que eu vou querer ver? O filtro, pessoal, não é importante ainda, tá bom? Você pode até, ó, minimizar esse filtro aqui. Eu volto aqui na base de dados, nessa janela dados, tá bom? Ela está aqui no cantinho, ó, dados. Clica na setinha para baixo para você ver todas as colunas. O que eu quero utilizar? Eu quero ver a produção total. Então, posso usar quantidade total. Só que o que eu faço com a quantidade total? Eu vou pegar essa quantidade total e vou arrastar ela aqui para dentro do campo. Pego e arrasto aqui para dentro. Quando formos aqui na esquerda, já conseguimos ver na caixinha o valor total da quantidade produzida, 141.000. Tá vendo que o número tá bonitinho, resumido? 141.000. Só que você pode mudar a formatação. Ah, não quero ver 1.000, eu queria ver o número inteiro. 141.000. 141.000. Dá sim para fazer isso, tá, pessoal? É só você clicar na caixinha. Muito importante, você sempre deixar selecionado o elemento que você está mexendo. Agora aqui na direita, eu vou clicar lá em cima, ó, formate seu visual. E temos aqui valor do balão, onde a gente consegue fazer algumas mudanças de layout da escrita, mas por enquanto deixa eu só colocar aqui, ó, exibir unidade. Nenhum. Vamos ver o que acontece. Agora fica o número inteiro, ó, 141.251.
Você também pode clicar para deixar casas decimais, ó. 2, por exemplo. Olha lá, fica com 2 casas. Dá para tirar a casa decimal. Você pode colocar em milhares, que é como já estava. Aqui eu vou deixar, pessoal, como nenhum, porque assim eu consigo ver o número inteiro. Eu vou diminuir um pouquinho essa caixinha, colocá-la aqui em cima, e depois a gente faz melhorias de layout e estética. Vou só puxar um pouquinho para baixo, eu clico e arrasto. Pode ser aqui, ó. O que eu vou fazer com essa caixinha? Imagina só, eu tenho que fazer outra do zero. Então é muito mais fácil eu copiar e colar essa caixa usando um atalho muito famoso que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Clico na caixa, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora essa caixinha, eu coloco ela do lado, ó. Ainda bem que a gente tem essas linhas vermelhas que conseguem nos guiar, e assim a gente sabe onde começa e termina cada caixinha. Pronto, colocar aqui do lado, essa caixinha está bem alinhada, ó. Clico e arrasto, pronto. Dá até para você colocar borda, se você sentir a necessidade, porque fica mais fácil de ver. Mas depois a gente mexe bem no layout. Agora, ao invés de ver a quantidade total, eu queria ver a quantidade boa apenas. Então, aqui nas configurações eu removo, ó, o campo, clico no xizinho e puxo ali para dentro a quantidade boa. Pronto. Copio e colo de novo, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora aqui do lado, ó, eu vou remover mais uma vez a quantidade. E agora eu quero a quantidade refugada. E mais uma vez, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Mais uma caixinha aqui do lado. E por fim, pessoal, removo e quero ver aquela porcentagem que fizemos. Cadê? Aqui, ó. Clico e arrasto aqui para dentro do campo. 36, nossa, mas como assim 36? 36%, será? Tem alguma coisa estranha com essa formatação, né? Então vamos aqui no formatar seu visual, valor do balão, exibir unidades nenhuma, beleza, é isso aí, casa decimal, vamos colocar 2. Só que aí podemos pensar, parece que está muito alto, 36%. Lá na base de dados estava dando 1%, 2%, 4%. Por que está 36 aqui? Por causa de duas coisas. Primeiro, esse número não está formatado como porcentagem e ele está somando tudo. Somando a soma. Imagina você ter uma porcentagem que é 1%, aí depois tem uma que é 3% e depois tem uma que é 2%. Qual que é a porcentagem? O ideal, neste caso, pessoal, é tirar a média desses valores. Então, ó, 2 com 3 dá 5, com 1 dá 6. Tirando a média, 3%. Só que se a gente somar esses valores, fica muito alto, ó, vai ficar 6%. Ficou muito maior. Então aqui está acontecendo isso, está somando a porcentagem, o que não é correto nesse caso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui mesmo em adicionar dados, ó, e eu vou trocar o campo, clico na setinha para baixo. Cuidado não apertar o X, hein? Setinha para baixo. E vou trocar para média. Pronto, agora eu consigo ver a média. Só que vamos colocar em porcentagem. Então eu clico aqui do lado, formatar seu visual, geral e formato de dado. Eu quero ver, pessoal, como formato de porcentagem. Agora já ficou um número bem mais plausível. Eu vou dar uma melhorada no layout, depois continuamos e fazemos outras edições. Mais gráficos, coloco um gráfico de mapa, melhora bastante. Mas vamos lá já resolver a questão do layout dessa primeira caixinha. Clico nela e depois aqui do lado eu vou em formatar visual. No visual mesmo, pessoal, sem ser aqui no geral, já tem algumas opções de layout. Como exemplo, se eu quiser mexer no número, eu consigo ter algumas opções, ó, de fonte. Esse DIN é o meio que o padrão, né? Eu vou colocar uma outra opção, vamos ver se a gente acha alguma legal. Comic Sans. Ah, legalzinho, eu gostei. Tem uma outra opção aqui também, que é essa daqui, ó. Courier, que fica legal. Eu vou deixar, pessoal, um visual um pouco mais disruptivo, digamos assim, que o pessoal não usa muito. Comic Sans. Fica um visual mais bonitinho, mais redondinho. Mas é claro, o layout é totalmente pessoal. Você que tem que saber o layout que faz sentido para você. As cores, o logo da empresa, ou o layout que mais faz sentido com a situação específica. Aqui eu estou dando ideias e exemplos para você. E na direita, a cor, eu vou trocar e colocar um pouquinho mais clarinha também, para ficar mais suave. Agora, pessoal, aqui embaixo, nesse rótulo da categoria, tá vendo o rótulo da categoria? É o nome dessa legenda que está aqui embaixo. Eu não quero deixar a legenda embaixo, eu queria deixar a legenda na parte de cima. Então, vou remover esse rótulo. Olha só, sumiu. Agora, vamos fazer mais melhorias. Então, ó, vem aqui no geral. Título, sim, vou colocar um título. O que é o título? Vai ficar aqui em cima, mas não está dando para ver, professor. Não está porque eu não coloquei nada lá ainda, eu só ativei. Se a gente abrir aqui o título, eu consigo escrever o nome que eu quiser. Qual que é o nome daquela primeira caixinha? Quantidade boa total. Clico aqui fora e pronto, ó, já está dando para ver. Só que seria legal se a gente centralizasse isso daqui, você concorda?
Vamos colocar então bem alinhado, ó, ao meio. Cor do texto. Dá pra gente escolher algo que fica bem legal. Vamos colocar uma cor branca. E a cor da tela de fundo, coloca um cinza. Ah, tá ficando mais interessante isso daqui. E aumenta um pouco o tamanho da fonte. Talvez dá até para combinar, ó, usar a mesma fonte que eu usei e ao invés de 14, usar um tamanho 20. Ficou legal, gostei. O número dá para melhorar, dá para aumentar um pouco mais. Então deixa eu só voltar aqui no visual, pessoal. Valor do balão, aumentar para 30. Melhorou, 30 ficou bom. Vamos prosseguir. Geral, título, posso minimizar ele agora. Efeito, gosto bastante do efeito. Por quê? Dá pra gente mudar várias cores, como a tela de fundo. Ao invés de usar uma cor branca, eu queria usar uma cor azul bem clarinho. Será que essa fica bom? Não gostei, tá um azul muito forte. Queria deixar uma cor mais suave. Como é que eu resolvo esse problema? Posso clicar aqui na cor e mais cores, porque vai abrir essa paleta de cores para mim. E eu mesmo venho aqui e faço o meu azul, ó, um azul bem fraquinho. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Melhorou. Talvez dê para colocar mais um pouquinho fraquinho. Mais cores, joga um pouquinho mais aqui, ó, para ficar mais fraquinho ainda. E um pouquinho para a direita, talvez. Mais um pouquinho fraquinho. É isso aí. Fronteira visual, o que seria isso? É a borda. Eu vou colocar para você ver. Ó. Ele cria uma borda no retângulo. E essa borda no retângulo pode ser até um pouquinho mais fortinho, quer ver? Tem a largura, vou colocar largura 3. Ficou muito, né? Vamos colocar largura 2. A cor, pessoal, vou colocar um cinza suave. E o canto arredondado, sim, eu quero também. Pode ser um canto arredondado com 15. 15 ficou legal. É isso aí, gostei. Combinou. Então pronto, eu posso aplicar agora esse visual para todas as caixinhas que eu tenho aqui em cima. Só que antes, deixa eu só colocar também sombra, que talvez fique interessante, ó, sombra. Estou te mostrando várias possibilidades, porque aí você consegue usar as que faz mais sentido para você. Sombra, ela dá um destaque bem legal na caixinha. Vou clicar aqui fora e pronto, finalizei essa caixinha. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Como você pode perceber, a outra caixinha já começa logo aqui, ó. Tá colada uma caixinha na outra. Como é que a gente pode resolver isso, então? Eu vou pegar essa caixinha do lado e colocar embaixo da primeira. Depois pega a outra e coloca embaixo. Você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque eu consigo deixar facilmente tudo no mesmo tamanho. A primeira caixinha, eu posso clicar nela. No cantinho, clico, seguro e arrasto para a esquerda, para diminuir um pouco o tamanho. Agora, na que ficou aqui embaixo, eu também arrasto até bater na linha vermelha, para todas ficarem do mesmo tamanho. Clico e arrasto aqui para dentro. Clico e arrasto aqui para dentro. Agora, o que dá para fazer? A formatação que eu usei aqui em cima, eu posso usar para todas as outras caixinhas. Como? Clica na primeira, pincel de formatação. Clica nele e clica na segunda caixinha. Nessa segunda caixinha, pincel de formatação, clica na terceira, pincel de formatação, clica na quarta. Pronto. O único detalhe é que ele não pegou o título. Então vamos lá, clicar na caixinha, aqui na direita, clico no formatar seu visual, geral. Não é que não pegou o título, tá, pessoal? É que não tem nada escrito aqui dentro do título. Ó. Ele não duplica o título, né, digamos assim. Essa segunda caixinha, o que a gente tem? Quantidade, boa, total. Enter. Já ficou certinho. Na terceira, temos quantidade, refugada, total. Ih, não coube. Então, peraí. Deixa eu colocar só quantidade, refugo, total. Será que assim fica melhor? Ficou. E na última, porcentagem, refugo, barra, boa. Pronto, ó. Agora sim. Posso pegar essa caixinha aqui de baixo e ir organizando, ó, uma do lado da outra. Ah, professor, mas como é que você vai saber o espaçamento certinho? Pois é. Depois eu te mostro uma ideia legal que dá para você melhorar esse espaçamento de layout. Como que você pode fazer isso? Clica na primeira caixinha, aperta o botão Ctrl e segura. Pega a segunda, terceira e quarta. Selecionou tudo? Agora você pode vir aqui em cima, pessoal, em formato e aqui no alinhar, você pode colocar alinhar ao meio, ao centro, desculpa, porque assim você sabe que está tudo centralizado, e alinhar, distribuir horizontalmente, porque fica tudo com o mesmo espacinho. Então já fizemos ali as nossas primeiras caixinhas. Algo que dá para fazer também que fica bem legal e que muda bastante o visual é trocar a cor do fundo. Então, pessoal, aqui nas visualizações você pode clicar em formatar a página do relatório, tela de fundo, pode pegar uma cor bem fraquinha, um cinza, ó, às vezes fica bem legal. Ah, professor, mas eu coloquei cinza e não foi. Por quê? Porque a transparência está em 100%, então tem que diminuir esse número aqui.
a transparência vai ficando um pouquinho mais forte, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui o meu em 60%, mais ou menos. Fica uma cor bem suave. Dá até para usar outras cores, como o amarelo. Às vezes é interessante colocar cores um pouquinho diferentes, porque chama bastante atenção, ó. Ou dá para usar um azulzinho também, que fica legal. Pronto. O que dá para fazer agora, pessoal? A partir dessas análises que fizemos, dá para especificar um pouco. Como assim especificar? Abrir, ampliar a análise. Exemplo, quantidade boa total. Tudo bem, mas e se eu quisesse saber a quantidade boa por mês? Quanto que teve na quantidade de janeiro, fevereiro, março, abril? Queria abrir essa quantidade. Dá para usar, nesse caso, um gráfico de colunas. E junto com a quantidade boa, também dá para ver tudo ao mesmo tempo. Quantidade boa, total e quantidade de refúgio. Quantidade de refúgio não sei se fica bom, porque é um número muito pequeno. Então acho que não vai ficar bom nesse gráfico. Olha a diferença. 140 mil versus 4 mil. É muita desproporção um número contra o outro. Então vai ficar muito pequenininho, vai ficar ruim de ver no gráfico. Vamos tentar, mas vamos tentar. Qualquer coisa a gente usa um eixo secundário, que talvez fique bom. Só um detalhe, pessoal. Quando eu acabei copiando e colando as formatações, essa porcentagem aqui ficou um pouco sem casa decimal, enfim, mudou um pouco, né, o que eu tinha feito. Então vou clicar aqui de novo no formatar o visual, valor do balão, e vou deixar com 2 casas decimais. Agora, vamos lá inserir um gráfico. Como eu quero um gráfico que vai ter 2 colunas, linha, eu vou escolher essa opção aqui, ó. Gráfico de coluna empilhada e linha. Cliquei e pronto, ele já me mostrou aqui o gráfico. Vou fazer só um pequeno ajuste nele. Clico, arrasto um pouquinho para cima, arrasto aqui um pouquinho para a direita, mais um pouco, pode ser aqui, e um pouquinho para baixo. Pronto. Dentro desse gráfico eu gostaria de ver, pessoal, tem o eixo X, eixo Y, Y, enfim, um monte de eixo, né? O que dá para a gente fazer aqui? O eixo X é basicamente o eixo que fica deitado. Então ele é o que vai dividir cada coluna. O que vai dividir cada coluna? Os meses, as datas. Então vou pegar, tem várias datas, né, pessoal? Vários meses. Vamos ver o que tem dentro aqui desse ano, mês. Clico na setinha para baixo, ó. Tem várias informações. Ano, trimestre, mês, dá para usar as informações daqui mesmo. Pego o mês e coloco dentro do eixo X. E aqui embaixo, no eixo Y da coluna, é o que vai dar o tamanho de cada coluna. O que vai dar o tamanho, a altura de cada coluna? Que vai fazer ela crescer. Eu vou pegar a quantidade total e colocar dentro da coluna. Pronto, ó. Então aqui eu já consigo ver a quantidade total para cada um dos meses. E a totalização de tudo é esse resultado aqui de cima. Além desse gráfico de colunas, eu queria comparar com a quantidade boa. Vou pegar aqui então a quantidade boa e colocar embaixo do eixo Y da coluna. Assim a gente tem 2 gráficos, ó. Quantidade total e quantidade boa. Mas será que não dá para ver um do lado do outro? Sim, dá para ver essa informação e a gente pode fazer isso, tá bom? Ver essas 2 informações. Uma do lado da outra sem colocar em cima da outra, né? Quantidade refugada eu vou pegar e colocar no eixo Y da linha. Pronto, pessoal, agora a gente tem essa combinação de informações, onde eu consigo ver 3 informações em apenas um gráfico. Por que eu usei a quantidade refugada como linha e não peguei a linha como quantidade boa, por exemplo? Por quê? Lembra que eu expliquei que o refúgio é um número muito pequenininho e ele iria ficar muito diferente dos demais? Pois é, então por isso que eu usei ele como a linha, porque aí fica um eixo novo só para essa quantidade, só para esse valor. Fica mais fácil de visualizar quando o número, o valor é muito diferente em questão de proporção. Não foi muito bom esse gráfico, né, pessoal? Porque ficou aqui, ó, a coluna uma empilhada com a outra. Então o que dá para eu fazer? Aqui do lado direito, tá vendo que o gráfico que eu utilizei foi esse daqui, ó? Gráfico de coluna empilhada? Beleza. Então vou clicar aqui do lado, gráfico de coluna agrupada. Porque ele troca para mim, ó. Agora tem coluna agrupada. Muito melhor, né? Gostei muito mais dessa visualização, dessa informação aqui. Pessoal, para mim o gráfico já está muito bom. Não tem muito o que mudar aqui. Ah, mas e se você quisesse colocar o valor em cima de cada coluna? Dá para fazer tudo isso. Porém, vai ficar talvez um pouco confuso demais. Vai ficar muita informação. Então assim tá bom. Não precisa complicar muito. Talvez eu possa mudar aqui o título para ficar um pouco melhor. Colocar borda, sombra. Fazer essas mudanças estéticas. Então aqui na direita eu venho em formatar o visual. Visual. Tem aqui, pessoal, eixo X, que basicamente são esses eixos aqui, ó, dos meses. Se a gente desativar, ele fica sem informação nenhuma. Não sei mais o que é janeiro, fevereiro. Então é sempre bom manter. Vou minimizar e título. O título, pessoal, quando eu removo, era aquele mês que estava escrito aqui embaixo. Vou te mostrar. Ativei. Não precisa, não tem necessidade. Então eu removo. Posso minimizar e o eixo Y.
O eixo Y também eu acho legal tirar o título. Por quê? Para não ficar mostrando isso daqui, ó. Nem isso e nem isso que fica aqui do lado. Muita informação. Então eu removo. A questão dos valores talvez seja interessante configurar. Essa faixa que fica aqui, o que é isso? Mínimo e máximo. É essa escala que temos, ó, de 0 a 20 mil. Você quer manter de 0 a 20 mil? Pode ser, eu acho que faz sentido. Mas se você quiser ganhar um pouco de área, exemplo, eu quero que o valor máximo seja 30 mil o valor máximo, e o valor mínimo seja 15 mil. Eu consigo fazer essa especificação de intervalo. Só para ver como é que fica. Ó. O mínimo, então, eu vou colocar como 15 mil. Enter. E o máximo, 30 mil. Vou clicar aqui ó, em qualquer lugar para confirmar. E olha o jeito que ficou. Do 15 ao 30. Ah, vou colocar agora até o 25 mil. Vamos ver como é que fica. Do 15 até o 25 mil. Eu consigo assim, pessoal, ir ajustando e ganhando mais área, menos área. Eu vou colocar agora, começando no 17 mil, para ver como é que vai ficar. Pronto, ó, ganhei mais área ainda. Tá vendo que agora isso aqui está começando aqui embaixo? Parece que fica mais preciso, né, a informação que a gente tem. Vou minimizar isso daqui. Valores, pessoal, seriam essa questão aqui da formatação dos números que temos na esquerda, mas eu acho que não vou mexer em nada, tá muito bom do jeito que tá. Vou minimizar. Agora, eixo secundário. No eixo secundário, lembra aquela questão do título? Ó? Tá desativado aqui também. Ó. Realmente tá certo, não tá mostrando nada, então vou deixar dessa forma. O que dá para melhorar um pouco é a questão dessas legendas, né, agora que ficaram em cima. Então deixa eu minimizar tudo. Legenda. Sim, eu quero ter legenda. É muito importante para eu saber o que cada coisa representa. Porém, ao invés de mostrar em cima, vou colocar ela embaixo, para não ficar muita informação. Então a posição eu vou deixar como inferior central. E agora aqui em cima, em geral, eu vou em título, sim. Eu vou alterar esse título aqui. E vou colocar quantidades por mês. Fica um título resumido e interessante. Quantidade totais por mês. Pronto. Fica bem mais resumido. A fonte, pessoal, vou usar a mesma fonte de antes. E dá para aumentar um pouquinho o tamanho. Aqui, ó. Fica bem mais visível. Acredito que foi 18 que eu usei antes. Sim, a gente consegue bater os mesmos números. Ou será que foi o tamanho 20? Vou colocar 20 que ficou bom. Agora o que falta? Centralizar no meio. A cor do texto. Coloco uma cor branca. E a cor do fundo eu vou colocar um cinza. Igual o cinza que usamos antes. Porque combina os dois layouts. Posso minimizar aqui o título. No efeito, tela de fundo. Sim, eu vou querer usar uma tela de fundo. Que vai ser essa cor. Que inclusive ficou salva aqui no final. Ó, que foi a cor que usamos para este layout de cima. Transparência, tá tudo certo. Fronteira visual. Sim, eu quero usar uma fronteira visual com a largura 2. E cantos arredondados vou deixar em 20. Ou é 10 que a gente usou antes? Vou colocar 20, vamos ver como é que fica. E o 20 fica muito arredondado. Vou colocar então 15. Vou minimizar e sombra, sim, também ativo. E lá na última opção em marcadores, eu vou selecionar que sim, eu quero ver o marcadores. O que seria isso? Ele consegue mostrar aqui para mim essa bolinha no gráfico de linha, o que facilita bastante a visualização. Algo interessante do Power BI é que sempre que você clicar em qualquer coluna, em qualquer dado que você tem, ó, abril, maio, março, fevereiro, janeiro, tudo vai sendo filtrado para você. Assim você consegue acompanhar exatamente somente aquilo que você precisa. Então, é como se o próprio Power BI já tivesse o filtro embutido dentro de cada gráfico. Quero ver apenas os valores aqui de março. Eu consigo ver, ó, março, quantidade boa, total, refugada, porcentagem de refugo. Fica bem intuitivo, bem fácil de utilizar. Um gráfico que eu queria utilizar agora, pessoal, é um gráfico de mapa, para eu poder ver as regiões e a quantidade de produção que teve para cada região. Porém, o Power BI fornece dois tipos de gráfico de mapa. Tem o primeiro, que é o mapa, que basicamente ele coloca pontinhos na tela. Eu gosto muito desse gráfico aqui, tá bom? E tem um outro que é chamado de coroplético, que ele coloca o preenchimento completo da área da região. Eu vou optar, pessoal, pelo mapa normal, que coloca as bolinhas. Eu prefiro, tá bom? Fica mais bonito. Vou colocar aqui no canto, ó. Vou arrastar ele para cá. Joga ele um pouquinho aqui para dentro. Pode ser aqui, puxa ele para cima. Tentar alinhar bem, ó, com esse outro gráfico. Esse daqui dá até para diminuir um pouco o tamanho dele, né? Não precisa ter tanto espaço assim. Acho que aqui ficou bom. E puxo ele bem aqui para baixo. Nesse gráfico de mapa, eu gostaria de mostrar o F,
Então eu pego ele, coloco aqui na localização. Tá vendo que já me mostrou as bolinhas, ó, em cima de cada estado? Então é isso aí. Só que todas as bolinhas estão iguais. Não é possível que a mesma coisa que vendeu para Mato Grosso vendeu para Rondônia ou Amazônia. Então precisamos aumentar ou diminuir o tamanho da bolinha conforme a quantidade de produção, no caso. Não é vendas. Vou pegar aqui a produção, pessoal, que está aqui, quantidade total. Pego e coloco na última opção, tamanho da bolha. Pronto, aqui ó, tamanho da bolha. Porque a gente consegue ter uma bolha maior ou menor dependendo da quantidade de produção. E é justamente isso que eu preciso. Ficou muito bom agora, ficou mais fácil de ver. Só que o gráfico não está muito bonito, não está muito visual. Dá para melhorar bastante esse gráfico aqui. Eu vou te dar algumas ideias que ficam bem legais. Dicas de ferramenta também daria para mostrar. É quando basicamente você passa o mouse ali por cima e ele mostra as informações. Mas isso já tá bom, ó. Já consegue mostrar as coisas que eu preciso. Mas só para te dar uma outra ideia, se eu pegasse ó, a quantidade refugada, colocasse na dica de ferramenta, quando eu passo o mouse por cima, ele também consegue me mostrar a quantidade refugada, tá vendo? Então é uma coisa interessante que dá para você deixar no seu gráfico, mas não é o caso. Deixa eu remover ele. Agora eu vou vir aqui, pessoal, em formatar o visual. Configuração do mapa, você pode escolher vários estilos. Tem o estilo aéreo, que fica parecendo realmente uma foto real. Tem o estilo escuro. Tem o estilo claro. Tem o estilo escala de cinza. E o rodoviário. Eu acredito, no meu gosto pessoal pelo menos, tá? O aéreo fica bem legal. É um gráfico bem interessante, ó. Eu vou manter o aéreo. Qual que você deve usar? O que você gostar mais. Então você usa aí o da sua preferência. Se você quiser, você pode ocultar ou colocar os rótulos. Eu prefiro com rótulo, fica mais fácil de ler. Controles, para você conseguir ver, ó, e colocar botões para você dar zoom, tirar o zoom. Botão de laço, só para você conseguir clicar e selecionar uma região específica, ou só ver as informações dessa região. Enfim, são coisas que podem ajudar bastante, ferramentas, né, para dar zoom, para tirar, que são bem legais. O zoom eu vou remover, eu acho que eu vou remover tudo, pessoal, não vou deixar ferramenta nenhuma, não. Não tem necessidade. Deixa eu minimizar. Bolhas. Aqui é muito interessante utilizar essa opção, porque tá vendo que as bolhas, nesse caso aqui, elas têm basicamente um tamanho pequeno. Não dá para ver com precisão. Então, o que dá para fazer? O tamanho, aumentar bastante essa informação. Ali está menos 10, mas e se eu colocar 5? Ah, ficou bem maior. Vou deixar 0. Pronto, melhorou um pouco. 2, 3, 4. Acho que eu vou deixar tamanho 3, ficou bom. Posso minimizar cores. Você pode escolher a cor de cada bolha. Se você colocar mostrar tudo, você consegue escolher e definir a cor para cada uma das regiões, tá bom? Não é uma perda de tempo, né? Mas, de certo modo, você vai perder muito tempo colocar a cor para cada região. Então, se você voltar aqui em cima, adicionar dados, você pode, na legenda, colocar também o F aqui dentro, ó. Pega o F e coloca aqui. Por quê? Porque já consegue ter uma distinção, ó, de cada bolha. Fica bem melhor, não fica? Vamos voltar aqui agora, no visual e configuração do mapa. Pessoal, ele fica dando esse zoom automático, coloca zoom, tira zoom, isso atrapalha pra caramba, né? Então, aqui no controle, zoom automático, não quero, vou remover. E eu mesmo, com o rolinho aqui do meu mouse, vou arrastar um pouquinho pra cima e puxo o gráfico exatamente onde eu preciso, para não precisar ficar mexendo toda hora nesse gráfico. Vou deixar assim, acredito que tá bom. Legenda, não vou deixar legenda nenhuma não, tá bom? Vou deixar o gráfico como tá. E deixa eu fazer um último teste, colocar o tipo claro de mapa. Gostei, pessoal. Ficou bom, né? Fica mais visível. Minimizar isso aqui. Esse também. Minimizo tudo. Legenda. Posso remover a legenda, que sai aquele nome dali de cima. E agora, vindo aqui em geral, título. Sim, eu quero exibir o título, só que eu vou trocar o nome dele para quantidade total por UF. Cabeçalho, fonte, coloco Comic Sans que eu estou usando. Tamanho 20. Cor do texto, uma cor clara, e a cor da tela de fundo, uma cor escura. E centralizo tudo ao meio. Vou minimizar um pouco isso aqui. Minimizo tudo. Efeito, sim. Quero uma tela de fundo. A tela de fundo eu acredito que nem vai dar para ver muito bem. Vamos fazer um teste. Vai ficar aqui como se fosse uma borda. Então deixa eu deixar branco mesmo. Fronteira visual, quero. E no caso vai ter um arredondamento de 15 com a largura de 2.
E a sombra também quero, vou ativar. Basicamente é isso, pessoal. O resto aqui dá para você verificar, ajustar alguma coisa se você quiser, mas para mim já está muito bom. Ficou um gráfico bem legal e bem visual também. O interessante é que se você clica num gráfico, ele também consegue, ó, ativar informações de outro gráfico. Assim fica bem fácil de ver e poder comparar cada informação, né? Vou clicar, por exemplo, só aqui em Mato Grosso. Ele vai mostrar só as informações de Mato Grosso. Então fica um gráfico bem visual, bem legal e dinâmico. Coisa que o Excel não consegue fazer tão bem comparado com o Power BI. O outro gráfico que daria para eu colocar aqui agora pode ser um gráfico de áreas me mostrando a porcentagem de refúgio por mês. Algo interessante que dá para fazer, ou ainda dá para colocar o produto também para ser visualizado, porque até agora não falamos nada de produto nenhum. Uma informação que pode ser bem interessante. Bom, como tem muita análise que ainda dá para fazer, eu vou fazer o seguinte. Deixe nos comentários, eu acho isso super importante, até porque ajuda no seu raciocínio lógico e no meu também, a gente trocar essa ideia. Quais outras análises você colocaria aqui? Tenta pensar. Ah, professor, mas eu não trabalho com produção. Tudo bem, mas é bom, é um exercício de raciocínio lógico, que daria para colocar, que ficaria muito bom. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, pessoal, um gráfico que a gente ainda não usou. Será que pode ser um gráfico de linhas? Vamos colocar ele ou um gráfico de áreas? Vou colocar um gráfico de áreas, fica diferente. Puxar ele um pouquinho mais aqui para baixo, puxo ele aqui para dentro e puxo ele aqui para dentro também. Nesse gráfico de áreas, eu gostaria de ver aquela porcentagem de refúgio, clico e coloco no eixo Y. E no eixo X, pessoal, podemos ver produto, não sei se fica muito bom. Vamos tentar, vamos ver o produto? Só para ver mesmo. Aí, ó, dá para ver por produto. Os que mais têm refúgio e os que menos têm refúgio. Mas o gráfico não fica muito bom porque tem muito nome, é muito grande. Então, eu acho que é válido seguir essa referência que estamos vendo aqui em cima, ó, dos meses. Só para fazer sentido. Em cima ver a quantidade, embaixo ver a porcentagem. Basicamente são os mesmos dados. Vou fechar o produto então e vou pegar a porcentagem de refúgio, já está aqui, vou pegar o mês. Dentro aqui ó, do ano mês, pego o mês, coloco no eixo X e pronto, aí vê a quantidade de refúgio. Ó. Só que vão melhorar bastante o visual desse gráfico, né? Clicar aqui no formatar visual, geral, título, sim, quero um título, porém vou deixar como porcentagem de refúgio. Fonte, vou colocar Comic Sans, tamanho 20. Coloca aqui uma cor do texto clara e um fundo escuro. Centralizado ao meio, beleza. Agora, efeito. Vou colocar uma sombra, fronteira visual também, no mesmo esquema que estamos utilizando, largura 2 e cantos arredondados, tamanho 15. E a tela de fundo, vou usar sim, vou usar aqui um roxinho. Pronto, vamos ver como é que já ficou? Opa, bem melhor, né? E algo legal que dá para fazer nesse gráfico de área que não fizemos aqui em cima é colocar rótulos de dados. Aqui vai ficar muito bom, porque não tem tanta informação. Então aqui no visual, eu vou lá embaixo, rótulo de dado, olha o jeito que fica. Já fica o valor em cada ponto desse nosso gráfico de área. Dá até para você melhorar, às vezes, o rótulo de dado e deixar ele apenas acima do gráfico, para ficar organizado. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu minimizar tudo. Agora vamos lá. Aqui dentro do eixo X, queremos mostrar, por exemplo, os títulos, como o mês. Não quero. Então vou remover esse título, para ficar mais limpo. E no eixo Y, também quero remover. Então deixa eu minimizar isso daqui. Eixo Y, título, remover. Pronto. Fica bem mais clean o visual. Além disso, o eixo Y inteiro eu posso remover, você concorda? Porque a gente já tem a informação de cada mês em cima do gráfico de áreas. Então, o eixo Y, eu removo tudo. Ó. Valor, removo tudo. Fica bem mais clean. E eu queria também, pessoal, tentar fazer algum layout diferente para esse gráfico de áreas. Então, deixa eu clicar aqui ó, na linha. E o estilo da linha, vou colocar pontilhado, fica bem mais interessante. Linear pode ser, tem suave também, ó. Que ao invés de ele ficar pontudo, ele fica um gráfico mais suavizado. Gostei, deixa eu minimizar isso daqui. E a cor aqui da linha, a cor, ao invés de azul, pegamos uma cor personalizada, como esse rosinha. Ficou bem melhor dessa forma. E essa linha aqui de cima, se você quiser, você pode clicar nela também. E aqui na direita, pessoal, ó, visual, linha, dá para você deixar uma linha com tipo de interpolação suave, que ela fica uma linha suavizada também.
Posso fechar agora, minimizar esse menu, minimizo aqui os dados também, clico em qualquer lugar para remover a seleção do gráfico. E é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui, ó, o nosso dashboard feito 100% com Power BI. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante a como fazer um dashboard no Power BI. Deu para ver que não é difícil fazer. É um pouquinho diferente do Excel, mas nada que seja tão complicado assim. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo aqui. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixem nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.